Boa noite, você está na minha monografia. Neste vídeo eu vou explicar para você todo o caminho que eu tracei para chegar até o resultado final da minha pesquisa, que tem como tema as relações entre a representação do jornalista no cinema, no filme The Post, A Guerra Secreta, e as teorias do jornalismo. Esse trabalho tem como objetivo identificar a maneira pela qual o profissional do jornalismo é retratado pelos conteúdos da indústria cultural. A discussão teórica desta monografia foi embasada nas três principais hipóteses do surgimento da profissão, segundo Souza, e também norteada pelo próprio desenvolvimento teórico do campo jornalístico, segundo Traquina. O motivo da escolha desse tema é para entender como o jornalismo e o cinema caminham juntos, quando o assunto é construir uma visão acerca de determinado elemento para a sociedade. Para se chegar até a análise de como os jornalistas são retratados no filme The Post, A Guerra Secreta, é necessário estabelecer uma base teórica. Para isso, nesse trabalho, as três principais hipóteses do surgimento do jornalismo propostas por Souza foram utilizadas, que são elas: o fenômeno jornalístico pode estar presente desde o início da espécie humana, tendo surgido com a modernidade, originário do movimento renascentista, que prezava muito pela escrita e ganhando força com o surgimento da prensa de Gutenberg. Por fim, a hipótese que o jornalismo é originário do século XIX e se fez possível com a consolidação do capitalismo e da Revolução Industrial. Após o seu surgimento, o jornalismo passou por modificações ao longo dos anos e recebeu aprofundamentos teóricos, o que nos leva até a obra de Traquina, que apresenta as teorias do jornalismo. A primeira teoria é a do espelho. Ela recebeu esse nome por ter como princípio básico a obrigação do profissional jornalístico retratar a realidade como ela é, a teoria de ação pessoal ou a teoria do gatekeeper. Essa se refere ao jornalista realizando uma série de decisões e filtros que o levarão para a aprovação ou não de seu conteúdo. A teoria organizacional. Essa teoria aponta que existem variados fatores macrosociológicos que podem influenciar o resultado final de uma produção de jornalista. O principal deles é o fator econômico. As teorias de ação política retratam a visão da esquerda, onde as notícias servem como um instrumento para manter o capitalismo, e a versão de direita, que defende que as notícias são vistas como um questionamento ao poder dominante. As teorias construcionistas, seguindo o oposto das teorias de ação política, defendem que as notícias são uma distorção para suprir interesses políticos e econômicos. Essas teorias defendem que a notícia é a construção da própria realidade. A teoria estruturalista e a teoria interacionista. A teoria estruturalista age como complemento às teorias construcionistas, colocando a imprensa como uma aliada de representação da ideologia dominante. Na teoria interacionista, os jornalistas vivem debaixo do fator tempo. A abundância de acontecimentos e a falta de tempo geram um grande problema em relação ao que se pode tornar notícia ou não. Toda essa complexidade em torno do campo jornalístico e sua importância para o desenvolvimento da sociedade em contexto geral acabou gerando uma espécie de mitologia a respeito do poder que o jornalismo tem de influenciar os rumos da sociedade, agindo como uma espécie de poder aquém dos principais estipulados, que são o executivo, o legislativo e o judiciário. O jornalismo surge como uma espécie de quarto poder, com a força da informação. Com toda essa força e exposição do jornalista, começaram a surgir elementos que o faziam referências aos jornalistas. Elementos esses que são oriundos da indústria cultural. A indústria cultural relaciona-se à ideia de uma linha de produção de massa, a mesma adotada nas fábricas, mas adaptada aos conteúdos artísticos. Além de visar lucro, outro ideal da indústria cultural é a manutenção da ideologia dominante através de seus produtos. O objeto de estudo desse trabalho foi identificar a maneira com a qual os profissionais de jornalismo são representados no filme The Post, A Guerra Secreta. Isso se deu por meio de aplicação de uma adaptação da análise pragmática da narrativa jornalística apresentada por Mota. A análise pragmática da narrativa consiste em utilizar 6 elementos que servem como um norte para o produtor. São eles: a recomposição da intriga e do acontecimento jornalístico, ou seja, identificar no filme qual o principal acontecimento que serve como combustível para que o enredo se desenrole de maneira linear, a identificação dos conflitos e da funcionalidade dos episódios. Nesse tópico será analisado o principal fator que permite o acontecimento da história. O terceiro movimento será identificar os personagens, buscar dentro do filme quem são os principais e definir a importância de cada um deles. Em quarto lugar, vêm as estratégias comunicativas, de objetivação e subjetivação. A primeira consiste em ser a estratégia de objetivação, a qual o jornalista tem como principal função provocar o efeito de realidade do espectador. Já as estratégias de subjetivação abordam efeitos de poesia, dando tons profundos à narrativa, se utilizando técnicas para gerar a comoção do espectador. Em quinto lugar, vem o contrato cognitivo. O contrato cognitivo é essencial para a estabilidade entre os interlocutores, o que torna possível uma comunicação jornalística mais efetiva. Por último, vem as metas narrativas.
ou seja, é a moral da história. Será o principal elemento desse trabalho, pois é nela que se encontra a maneira com a qual o jornalista foi retratado no longa. Vamos começar pela recomposição da intriga. Na história, os jornalistas Ben e Catherine estão de frente com duas grandes tomadas de decisões para o futuro do seu jornal, publicar ou não documentos vazados do Pentágono. Essa tensão entre as personagens pode ser relacionada às duas teorias do jornalismo, sendo a primeira a teoria organizacional e a segunda as teorias de ação política. Ben, por se tratar de um subordinado de Kate, tenta com diversos argumentos convencer a chefe a publicar as denúncias. Neste momento, é possível notar dois elementos da teoria organizacional, que são os sentimentos de obrigação e estima com os superiores e as notícias como valor. Em contraponto, as teorias de ação política são presentes durante toda a trama, no caso de Washington Post, especificamente as de direita. Vamos partir agora para a identificação dos conflitos e a funcionalidade dos episódios. O filme segue de maneira clara e linear, com a apresentação de Daniel e Bob McNamara como jornalistas de guerra a mando do governo para que possam fazer relatos dos avanços dos conflitos em solo vietnamita e transmitir para a imprensa. Já nesse momento, pode-se perceber a presença da teoria construcionista. Daniel resolve tomar uma atitude que mudaria para sempre a história da Guerra do Vietnã. O filme, de uma maneira implícita, demonstra que o personagem está com um grande conflito em sua mente. Quais informações divulgar? E o que, de certa maneira, remete a mais uma teoria, desta vez a teoria do Gatekeeper. Vamos agora para a identificação dos personagens. Steven Spielberg, que é o diretor do filme, trabalha de maneira cirúrgica na representação de todas as suas personagens da trama. Ben, Catherine e Robert McNamara recebem o destaque principal. O longa se passa no início dos anos 70, quando os Estados Unidos estavam começando a passar por mudanças consideráveis, e os principais elementos da pátria norte-americana naquele momento eram três: o Estado, a mídia e a família, sendo representada pelos civis. Ambos esses pontos estavam em crise, o que marcou o início conturbado da década de 70 nos Estados Unidos. Catherine representa o pilar da família, e sua empresa, o The Washington Post, está passando por mudanças radicais. Servindo como um outro elo que liga as histórias vem Ben, que representa a mídia. Esse, então, é responsável pela editoria do Post e age como uma espécie de motor para que as coisas aconteçam na redação do jornal. Por fim, vem o Estado, representado por Bob McNamara, responsável por unir os três elos da corrente e possibilitar que os eventos ocorram. Se tem então uma relação estreita e ríspida entre esses três elos, o Estado, a mídia e a família. Esse relacionamento entre os três principais personagens do filme está diretamente ligado às teorias de ação políticas, defendidas por Crystal e Efron, mas também à teoria estruturalista e à teoria interacionista. Passamos agora para as estratégias de objetivação. Após conseguirem acesso aos verdadeiros fatos ocorridos em solo vietnamita, a redação do Post deixa de ser uma reprodutora da realidade apresentada pelas informações oficiais do governo e passam a construir a verdadeira realidade para a população, o que faz relação direta novamente com as teorias construcionistas e estruturalistas. As estratégias de subjetivação são uma fusão entre as falas das principais personagens, uso de trilhas, fotografia, tudo isso para que a semiótica funcione perfeitamente, para realçar a visão do diretor sobre a importância dos profissionais da imprensa na democracia. Passemos agora para o contrato cognitivo. O cinema tem como principal contrato cognitivo a suspensão da realidade. Em The Post, A Guerra Secreta, o diretor consegue estabelecer um contrato cognitivo mais próximo ao apresentado pelo jornalismo, o da realidade. Passemos agora ao elemento mais importante do trabalho, que são as metas narrativas. Com o vazamento dos principais documentos do governo pelo The New York Times, o filme mostra o poder que a imprensa tem sobre a visão da realidade da sociedade. A revelação acarreta uma série de protestos por toda a cidade. O filme mostra então como os profissionais do The Washington Post realizam articulações para conseguir ter acesso às informações. E isso é mostrado de maneira positiva, transformando o que poderia ser considerado um crime de espionagem em jornalismo investigativo. A meta-narrativa apresentada em The Post, A Guerra Secreta, aponta que o jornalismo é entendido como uma força contrária, importante para a manutenção da sociedade democrática. O filme relata os verdadeiros Ben e Catherine como heróis do povo norte-americano, os defensores da justiça e lutadores da democracia. A obra de Steven Spielberg realça a importância dos profissionais do jornalismo em uma democracia e mostra que sem a imprensa livre não existe governo com ação popular. Uma frase dita pelo juiz do caso, que estava julgando o Washington Post e The New York Times por vazarem os documentos do governo, relata qual a maneira os jornalistas foram representados nesse filme. Os pais da pátria deram à imprensa livre a proteção que ela deve ter para que ela exerça seu papel essencial em nossa democracia. A imprensa deve servir aos governados, não aos governantes.
A esperança é que esse trabalho possa servir como motivador para mais estudos aprofundados sobre a relação entre jornalismo e cinema, duas profissões marcadas por influenciarem diretamente a visão da sociedade. O meu muito obrigado e uma boa noite.